E a partir desse momento, já com o Thiago Minhoca dividindo tela com a gente, saímos do Campeonato Pernambucano e chegamos ao Campeonato Cearense em tarde de estreia do Ceará, que ao contrário do que a gente analisou até aqui, ao contrário do Sport, o Ceará já inicia sua temporada com, não sei se eu posso chamar de força máxima, Minhoca, você vai definir se a gente já considera que esse time que enfrentou o Tirol é o ponto de partida de Léo Condé, tá? Mas o Ceará já estreou reforços, já colocou alguns dos seus principais jogadores para a temporada em campo, inclusive Pedro Henrique já fez gol, né, um gol de pênalti ali abrindo a contagem. E a partir de agora, Minhoca, a gente analisa essa vitória do Ceará por 2-1 sobre o Tirol, jogando no PV e colocando. Peço que você comece justamente respondendo se podemos chamar de força máxima essa escalação, esse primeiro Ceará de 2025 é o ponto de partida do trabalho do Léo Condé? Pois é, olá Fred, Cássio, para quem está acompanhando. Pode ser que minha internet esteja oscilando um pouco, então vocês vão dando feedback aí caso vá travando alguma coisa. Mas é o time mais próximo hoje de uma força máxima, né? Porque a primeira informação que a gente já traz aqui nessa análise desse jogo, Fred, é que horas antes foi confirmado que o David Ricardo, zagueiro, não estaria presente para o jogo. Veio a informação de Vender Casagrande, já dando aí um acordo entre o Botafogo muito próximo de ser confirmado. E claro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de mercado do Ceará, porque envolve não só saída, mas também uma outra saída, mas balão, né? Balão, né? Um balãozinho que parece ter acontecido, mas daqui a pouco a gente vai detalhar sobre isso. Mas é o time mais próximo, Fred, porque daquilo que o Condé tinha de opção para colocar, de tudo que o Ceará já contratou, talvez Lourenço pudesse ser um titular, porque ele não teve no jogo treino da semana passada, estava sentindo, e talvez não tenha treinado a semana da maneira como se imaginava, mas começou no banco e entrou ao longo do jogo. De resto, eu diria que é o time titular. É claro, com essa não presença do David Ricardo, automaticamente muita gente imaginou que o William Machado assumiria ali a zaga pelo lado esquerdo. Mas não foi isso. Ele apostou no Ramon da temporada passada. Então, acredito que na ideia de time que o Condé estabeleceu, ele tentou utilizar uma base, porque dos 11 jogadores que tiveram em campo, 5 deles eram remanescentes da temporada passada e outros 6, incluindo aí talvez a mais inesperada, né? Talvez dos nomes que começou a aparecer, foi não do Moisés, né? Que tá aí Moisés no gol, mas é o Kehler. Kehler que teve assumindo a meta, né? A meta do Ceará. Muita gente imaginava que seria o Bruno Ferreira. Eu mesmo tinha comentado aqui que eu não enxergava no Kehler um goleiro titular e que vai ser uma peça relevante. Não tenha dúvida que o nome mais comentado pós-jogo ali na torcida do Ceará é o nome do Kehler, porque ele, queira ou não, acaba tendo uma atenção, né, um holofote sobre ele, também por conta do contexto que o Ceará atravessou ali no segundo tempo. Então, é um time, Fred, muito próximo da capacidade hoje que o Ceará pode colocar dentro de campo. Então, quando for enfrentar o Náutico, já no meio de semana, o jogo em Pernambuco, já vai ser um time muito próximo a esse aí que acabou entrando. Não sei se o Condé vai estar fazendo mesclas, ele não é muito desse feitio, e eu acho que ele precisa fazer, até porque as opções são muito pontuais. O Ceará teve pouquíssimo tempo da apresentação para esse primeiro jogo, por exemplo, foram apenas 2 semanas, então pouco tempo para a quantidade de jogadores que ele tinha no elenco, e por isso que eu acho que eu gostaria de ter visto o William Machado, mas talvez ele imaginando uma dificuldade de vários jogadores novos entrando, né? Talvez a dificuldade de ter ali uma questão de organização. Então ele preferiu acreditar no Ramon, que já conhece o trabalho do ano passado, né? Mugni, o próprio Richardson, né? Rafael Ramos, Ailon. Então esses 5 jogadores, digamos, eram
importantes para essa mescla. Mas a primeira coisa que deu para notar durante a partida é que o Ceará era melhor do que o Tirol, isso aí era nítido, assim, os primeiros minutos do Ceará teve total predominância, assim, né? O Ceará dominava a posse de bola com muita facilidade, o Kehler praticamente nem chegou a trabalhar no primeiro tempo, então foi um jogo onde o Ceará teve naquilo que, não, beleza, estreia de campeonato cearense dentro de casa, tudo bem que era no PV e tudo mais, mas assim, tudo indicava que seria um jogo tranquilo. Claro que ainda sempre tem uns poréns, né, de um primeiro jogo de temporada, para entender ritmo, para entender questão física, a questão mesmo de entrosamento, como eu estava citando. Então, nesse ponto, o Ceará conseguiu, nesses primeiros 45 minutos, não ter dificuldades. Os primeiros 45 minutos, de fato, foi o Ceará com muita facilidade, abriu o placar logo cedo, né, com esse gol de pênalti, né, e com muita participação. O Mugen, por exemplo, foi um jogador muito importante durante o jogo, não só participando, né, ele que dá o passe ali para o Pedro Henrique, que acabou sofrendo a penalidade, mas teve finalizações, teve o escanteio que ele bate para o gol do Ramon, o outro jogador que também tinha feito o gol no primeiro tempo. Então, os primeiros minutos dava para ver ainda um time tentando buscar se entrosar. E não à toa, em alguns momentos havia, vou utilizar suas palavras, Fred, que você utilizou muito para o time do esporte, nesse time mais de garotos. Faltava melhor um acabamento final, né? Então o Ceará chegava ali no último terço e às vezes o Galeano chutando de fora da área, quando poderia ter trabalhado, né? Era muita jogada pela esquerda, utilizando mais o Nicolas e o Pedro Henrique. Tem um detalhe importante que com um minuto do primeiro tempo, o Rafael Ramos se lesiona e aí já tem ali a promoção do Dieguinho, né? Já jogando ali, muitos consideram, eu acho até que ele é um jogador com um altíssimo potencial de já ser um titular. Então, assim, Sim. Com um minuto de jogo, Rafael Ramos se lesiona e o Dieguinho praticamente já entra ali, já deu para ver até uma característica diferente. Então, já é um jogador que se movimenta, na minha avaliação, melhor, caía por dentro, então fazendo com que o Galeano, às vezes, funcionasse como um lateral direito, um ala direito ali, que ele fez, por exemplo, isso na época de São Paulo, Sobral se movimentando também. Então, essa movimentação do lado direito eu gostei, muito embora o Ceará só conseguia ter um pouco mais de êxito jogando mais pela esquerda, né? Com as subidas do Nicolas e o Pedro Henrique, principalmente, que foi bem participativo no primeiro tempo. Ele e Mugni, para mim, os dois nomes principais ali do primeiro tempo. Ailon, eu senti que ele estava realmente meio deslocado quanto a essa participação, dessa troca que ele fazia com o Saulo, por exemplo. Então, da maneira como ele caía pelos lados e o Saulo assumia essa função muitas vezes. Então, eu senti o Ailon muito fora do jogo. Então, o ataque do Ceará teve uma certa dificuldade de entrosamento. Então, foi uma dificuldade que era, digamos, esperada. Então, desse time potencial que o Ceará teve, Fred, basicamente, essa dificuldade do primeiro jogo acabou, né, muito embasada nesse pouco tempo, né, nessa falta de unidade, nessa falta de sincronia, nessa falta de... E aí o que pesou muito no segundo tempo, até mesmo na questão física. O Ceará realmente cai de rendimento no segundo tempo e, né, toma um gol ali, depois ali na falha do que ele acabou que a gente vai analisar, mas em resumo foi isso. Eu acho que o Ceará teve, nesse time considerado mais próximo do ideal do que pode ser formado hoje, algumas escolhas que o Condé já demonstra ter de um ponto de partida. Eu acho que ele vai começar a temporada mesclando alguns jogadores que já estavam com esses novos jogadores que chegaram, né? Até porque o Ceará contratou muitos atletas. Minhoca, inclusive, a gente começou com essa tela, tá? Com essa imagem na tela, ao invés daquela imagem tradicional que a gente tem dos jogos, justamente por conta do fato do Ceará ter colocado em campo a sua força máxima, com escolhas de Condé ou não. Então, eu fiz questão de trazer logo para cá para que a gente pudesse debater a utilização dessa força máxima. Não é agora, eu não trouxe aqui para a gente já fazer quem jogou bem, quem jogou mal, né, quem fazer as avaliações individuais, e sim para debater um pouco. E você já fez uma geral, tá? Eu só vou pedir para que a gente faça essa geral agora de forma um pouco mais detalhada, porque nesse nosso programa aqui a gente tem os torcedores do Ceará, mas a gente também tem os torcedores de outros clubes, e eu queria que a gente debatesse um pouquinho, Minhoca,
posição por posição mesmo, sabe? As escolhas, e aí, Minhoca, se você já quiser, até para que fique dinâmico, a gente pode englobar da escolha, da opção que fica preterida, né, por Léo Condé, e até da avaliação dentro do jogo. Acho que a gente pode, a partir daí, ter uma dinâmica interessante. Kehler, começando agora justamente pelo goleiro, Kehler foi um dos reforços que a gente não considerou um nome que chegava pronto para dizer o Ceará contratou o seu titular para a Série A. Talvez se o Ceará continuasse na Série B, o nome de Kehler teria um peso maior. Mas para a Série A, a gente, durante ali aqueles debates sobre o mercado, a gente não tinha uma certeza de que Kehler era a solução. E eu até me surpreendo com já começar na frente de Bruno, não ter tido aí uma hierarquia. A gente viu Léo Condé no Vitória respeitando muito a hierarquia de 23 para 24. Isso foi um dos defeitos de Léo Condé no Vitória. Como você viu essa disputa de posição vencida por Kehler, ou talvez não tenha sido vencida, talvez seja teste mesmo, colocando o Kehler para sentir o termômetro de Kehler dentro de campo. A impressão que eu senti foi essa, Fred. Hoje, com Richard de fora, o Ceará tem Fernando Miguel, o Ceará tem Kehler e tem Bruno Ferreira. Vamos combinar que nenhum dos três, Fernando Miguel, ele tem uma história muito grande no futebol brasileiro. Ele tem, de fato, assim, dos três goleiros, digamos, aquele nome mais pesado, a experiência e tudo mais. Mas como o Ceará fez uma aquisição do Kehler, e o nome que termina a temporada, que é o Bruno Ferreira, não é bem um nome considerado incontestável. Ele até faz bem ali uma reta final da Série B do ano passado, mas também nada muito além, não é um goleiro também na categoria excepcional. Então, como era uma coisa muito parecida, embora eu esperasse o Bruno Ferreira, não, quando eu vi a escalação, eu falei, tudo bem, é a chance do Kehler. Porque nesse exato momento, ele vai precisar mostrar, não só para o torcedor, mas para a própria comissão técnica e para, obviamente, o departamento de futebol, que ele foi um goleiro para ser chamado para um momento como esse. Na hora que for preciso, vai ter que jogar. E aí é que tá. O saldo dele pós-jogo é um saldo bem negativo. Porque o que ele acaba proporcionando nesse jogo de estreia, porque assim, Fred, a gente sempre analisa que contexto de atletas, o centroavante, o meia, o zagueiro, o lateral e tudo mais, muito a ver com o fato de estar no começo de temporada, porque se desgasta. O goleiro também passa por isso, mas o goleiro, às vezes, digamos que ele tem uma prerrogativa de não exigir tanto fisicamente dele, a não ser o fato de trabalhar. E no primeiro tempo, praticamente, ele não trabalhou. O gol tomado do Ceará, mas assim, é uma responsabilidade direta dele em duas situações que, quando você observa o gol, é muito grave para um goleiro que, teoricamente, vai estar assumindo ali uma titularidade de Série A. Isso, imaginando que o Ceará trouxe ele para brigar por essa vaga. Então, assim, além de fazer a reposição errada, um chute que vem na direção dele, tudo bem que foi forte, mas um goleiro de uma Série A não pode tomar um gol desse tipo. Então, isso foi algo que no pós-jogo ficou muito claro para o torcedor, né? Não dá para confiar no Kehler se a gente está visando uma temporada de Série A para a titularidade da meta. Então, é de fato o nome que já começa nesse exato momento, com esse primeiro jogo, mesmo com resultado positivo, já contestado. Já gera uma insegurança, principalmente porque o torcedor que gostaria de ver um goleiro de mais peso para esse contexto, a contratação feita já apareceu de uma forma negativa. E aí passa a gerar essa situação, como o Ceará vai resolver. Vai dar continuidade ao Kehler, volta com o Bruno Ferreira. Tá no mudo, Fred. A sensação do torcedor hoje é que o problema continua, né? No mínimo, né? Isso. Ou posso até ter
Então, assim, se é para trazer um jogador que não passa confiança, volta-se O problema a se situação agravou, do ano passado. né? Volta à situação do ano passado, que é tipo, havia uma certa insegurança, mas se o goleiro que foi contratado já cometeu esse tipo de falha, e é bom lembrar, não foi só por conta do gol. Minutos antes, ele também rebate uma bola. Eu senti ele inseguro em bolas aéreas, ele até conseguiu tirar ali, mas não passou a devida segurança, e até porque é natural, porque ele é um goleiro que não atuou em 2024. Entendeu? Então o Ceará fez essa aposta em um goleiro que não tinha ritmo de jogo. Então, nesse sentido, não sei porque, é bom lembrar, há uma semana nesse treino aberto, quem esteve nessa equipe, né, considerada titular, não era Kehler, era o próprio Bruno Ferreira. Então, por isso que, após esse jogo, já se torna um impasse já para as partidas seguintes. Então, como é que o Condé vai resolver? Foi, de fato, um teste? Volta com o Bruno Ferreira? Vai dar mais uma chance para aquele? Mas, queira ou não, na cabeça do torcedor, após essa primeira partida da temporada, Kehler já passa essa insegurança para o torcedor, e aquilo, assim, que muita gente, eu mesmo falava, e muita gente falava, Kehler não é bem um goleiro para você imaginar, né, para ser o titular do Ceará na principal competição da temporada, né, na Série A. Então, esse já é uma situação que o Ceará já vai ter que lidar ao longo aí dos próximos dias, dos próximos jogos, com essa questão de goleiro, de como vai resolver essa situação para os próximos jogos. Então, Mioca, para a gente seguir essa dinâmica proposta, tá? E não precisarmos depois voltar para Kehler, queria avaliação. Se Kehler foi mal ou muito mal, porque já dá para perceber que mais do que isso, ele não vai. Pelo tom, eu acho que a estreia foi a pior possível, né? Então, é porque, como eu falei, no primeiro tempo era o velho amarelo aqui, né? Quando o goleiro não trabalha, né? Exatamente. Acho que a gente pode até pensar em criar uma cor aqui quando não há trabalho. Quando a pessoa não trabalha. A gente até tem, né? Que a gente tem o branco, né? Que é o branco, né? Tudo mais. É sem nota, mas a gente só aplica o sem nota quando o jogador joga pouco tempo e também não interfere, né? Isso. Então, assim, o primeiro tempo dele foi bem tranquilo. No segundo tempo, ele passou a trabalhar, mas não chegou a fazer nenhuma defesa, pelo menos considerada ok, assim. Foram defesas tranquilas e nas bolas, né, que acabou. Assim, eu já vinha para esse jogo, de uma certa maneira, sem nenhum tipo de extremidade. Eu não queria fazer desse primeiro jogo do Ceará nem exaltar demais algum atleta, né, que pudesse sobressair, mas também não fazer logo uma perseguição. Só que Kehler cometeu uma falha muito grotesca no lance do gol. Não comprometeu o resultado, mas fez o jogo na reta final. Colocou em risco o resultado. Chegou a ficar um jogo mais perigoso, porque, obviamente, a equipe do Tirol passou a ter mais aposta à bola. O Ceará com mais dificuldade. Acho que Condé demorou para entender ali o que o Ceará estava sentindo e parte do time fisicamente caiu. Então, eu vou colocar ainda, e é bem assim, eu ainda vou colocar o laranja para ele, mas é um laranja partindo para o vermelho, assim, sabe? Mas ainda vou colocar um laranja, porque eu acho que foi um erro grave, sem ter tido uma consequência direta, certo? Então, eu acho que, de fato, é um goleiro que passou insegurança nesse momento. Na minha concepção, volta já com o Bruno Ferreira, até porque é estreia de campeonato de Copa do Nordeste, um jogo considerado difícil contra o Náutico, e não dá para dar, na minha avaliação, essa margem para uma segunda tentativa para um goleiro, que é que tá. Se fosse um goleiro que já chegava respaldado, vou pegar aqui, se chega um Walter da vida e comete o mesmo erro do Kehler, tá titular no próximo jogo. A grande questão é que ele não é um goleiro de sarrafo alto e ainda mais é um goleiro que não vinha jogando há muito tempo. Então, nesse exato momento, o Condé tem que ver quem tá bem. E quem tá bem... O problema de tirar aí, Mioca, é que não volta depois, viu? Também até porque é goleiro, né? Goleiro você não fica naquela de ficar trocando como os jogadores de linha. Então, assim, ele teve a oportunidade dele e ele acaba desperdiçando essa oportunidade. Na minha avaliação, vamos usar muito essa palavra, como o Cássio falou lá, né? Paciência, né? O centroavante do esporte. Porque não tem muito o que fazer. Nesse sentido, até porque o campeonato é muito rápido, do Campeonato Cearense na primeira fase, é muito rápido também da Copa do Nordeste, são apenas 7 jogos, e é um dos jogos fora de casa, onde o Ceará tem aí para tentar pontuar.
na minha avaliação, já volta com o Bruno Ferreira já para o jogo da quarta-feira diante do Náutico. Então, na minha avaliação, é uma avaliação negativa. Eu poderia até pesar mais a mão para cima de Kehler, mas vou ainda fazer uma compensação, porque eu acho que foi um erro muito grave no lance do gol e um outro erro ali durante a partida. Não gostei muito da reposição dele com os pés também, de uma maneira geral, mas é aquela coisa. Para mim, é um goleiro hoje que está atrás dos outros dois goleiros. Assim, Fernando Miguel e Bruno Ferreira, na minha avaliação, eu confiaria mais hoje em colocar no gol do que o Kehler nesse exato momento. Minhoca, seguindo essa mesma linha em que a gente debate a escalação, debate o elenco e depois a gente faz a avaliação dentro do jogo, você já passou também naquela sua geral pela defesa, tá? E a defesa dessa escalação começa com a confirmação da saída de David Ricardo. Terceira saída 10 milhões fundamental 10 do milhões, Ceará. né? 10 milhões foi, Minhoca? Cerca de 10 milhões de reais. Foi. Porque ainda são os valores que estão sendo publicados, ainda não tem a certeza ainda, né? Porque pode acontecer qualquer coisa, mas o valor que indica, né, nessa casa aí era 1,8, se eu não me engano, era o valor que... Ou era 2,8, não. Agora eu esqueci, mas resumindo é 10. Resumindo é 10. E aí o Ceará deve confirmar aí nos próximos dias, possivelmente aí já na próxima semana, começo da próxima semana, essa negociação, já que está dando como quase encaminhado. E aí, Minhoca, Marlon vira titular, por um lado, e você falou da expectativa de um dos reforços bem elogiados do Ceará, ao contrário de Kehler, o William Machado foi um dos reforços que a gente indicou que o Ceará foi rápido e cirúrgico no mercado. Um zagueiro em fase de evolução. Um zagueiro que se coloca pronto para a Série A. Que mostrou virtudes para isso. Tá? E Léo Condé começa com Ramon. Ramon vai lá e faz um gol. Eu estava até assistindo o jogo no momento do gol de Ramon. Ramon vai lá e faz o gol, vai ganhando corpo, né? Até porque é um time muito renovado, precisa de lideranças, e Ramon pode acabar assumindo, além da titularidade, uma posição de liderança nesse time, né? Sim, até porque no ano passado ele era um jogador com expectativa de titular. Chegou um momento a ter queda de rendimento, até Matheus Felipe no começo, né, tinha uma melhor regularidade, uma melhor qualidade de jogo do que ele. Só que o grande problema do Ramon foram as lesões. E aí vamos ver como é que vai ser essa temporada. Como ele foi o escolhido, como eu estava dizendo, eu imagino que na ideia do Condé, ele quer ter pelo menos alguns pilares, assim, da temporada passada, jogadores que já conhecem um pouco da metodologia dele. Então, se ele colocasse ali o William Machado, que eu acho que o William Machado, na minha avaliação, deveria ser titular do Ceará, eu acho que talvez com o tempo isso possa acontecer. E aí, por isso que eu estou dizendo, eu acho que vai depender muito do quanto o Condé vai dando oportunidades. Porque se no próximo jogo do Náutico vai o Ramon e o Marlon de novo, aí no jogo do estadual, Ramon e Marlon de novo, se ele vai só repetindo, eu acho que ele vai desperdiçando também um potencial de utilizar até mesmo uma disputa, né? Haver uma disputa ali para que não haja nenhum tipo de acomodação ou para que não haja, no caso do jogador que não está sendo utilizado, assim, uma frustração, né? Do jogador que chega para viver uma experiência, no caso, o William Machado nunca disputou uma primeira divisão, claro que ainda não estamos nessa fase, mas pelo menos para ser testado, né, nesse sentido. Mas eu acho que a dupla, de uma certa maneira, ela funcionou em boa parte. Como o Ceará foi pouco atacado no primeiro tempo, os dois foram bem ali na saída de bola, né, tendo muita tranquilidade na saída do jogo. Marlon, por exemplo, se mostrou um zagueiro muito bom no jogo aéreo, muito embora houve em alguns momentos bolas alçadas na área, umas pelo Pio no primeiro tempo, uma outra no segundo tempo, que deu aquele velho blackout que não houve aquela coisa do zagueiro, o cara para rebater, né? Ramon, às vezes, tem essa dificuldade, às vezes, quando é a bola defensiva. Nessa bola aérea ofensiva, ele já no ano passado já tinha sido um ponto de destaque dele. Mas, no geral, eu considerei atuações razoáveis para boas. Assim. Eu senti que, realmente, os dois jogadores não comprometeram. Houve momentos que
Acho que é natural por conta dessa falta de entrosamento. E aí, talvez, por essa situação do David Ricardo, que aí eu já não sei a informação, acredito que David Ricardo deva ter trabalhado mais ao longo da semana com o Marlon do que propriamente o Ramon. Até essa coisa, já no final dessa semana, ter se afunilado e aí o David Ricardo ter saído, e isso possa ter comprometido, até porque acho que a ideia mesmo seria David Ricardo com o Marlon. Então, mas, no geral, eu considero duas partidas boas, razoáveis, né, de Ramon e Marlon. Houve momentos ali pensados, mas considero dois jogadores que pode ser a dupla titular, pelo menos para início. Mas há um cenário aberto. Né? Éder, por exemplo, é um jogador que há muita desconfiança, né? Mas é bom lembrar, o Ceará precisa de uma nova aquisição de zagueiro, né? Com a saída do David Ricardo. Porque no momento tem o Lacerda, tem o Luiz Otávio, ambos lesionados, zagueiros da base, praticamente. Né? Então, nesse momento, o Ceará só tem 4 zagueiros e vai precisar de mais. Né? Até porque uma disputa de qualidade é importantíssima que tenha dentro do elenco. Não pode, e eu acho que é um ponto importantíssimo que o Condé assimile para essa temporada, que ele não assimilou na temporada passada. E aí não envolve especificamente, eu até entendo essa coisa da hierarquia que ele estabelece, mas é mais importante ainda entender oportunidades para esse começo de temporada, algo que ele não fez com o Vitória do ano passado. E aí é a grande dificuldade para a Condé, porque é um elenco quase que novo. Então ele precisa estabelecer realmente um equilíbrio. Ramon e Marlon não fizeram partidas realmente abaixo do jogo de hoje. Só em alguns momentos. Mas se em algum momento ele perceber, e é que tá, ele que é o treinador, ele vai notar. Se o William Machado estiver mostrando mais qualidade, na minha avaliação, tem que dar mais oportunidade para ele. Em algum momento, dar oportunidade até para ver esse contexto, principalmente sabendo que o considerado titular, o David Ricardo, saiu, e na minha avaliação, e é que tá, deveria haver uma disputa por isso, né? Eu acho que, nesse sentido, eu gostaria de ver mais a zaga sendo testada também com outras formações possíveis. É isso, tá? Então, dessa forma, Minhoca analisa o ponto de partida da defesa do Ceará, da zaga do Ceará, com Marlon e Ramon. E Minhoca destaca, primeiro, Ramon largando na frente de William Machado, mas precisamos ver o William Machado jogar e as oportunidades virão. Tá? E, fundamentalmente, a necessidade de ir para o mercado qualificar esse eixo central da defesa. O Ceará precisa de zagueiro ou zagueiros, tá? Para poder dar uma maior consistência. Eu não diria nem só para a Série A, Minhoca. Acho que já para as obrigações que o Ceará tem no começo do ano, Copa do Nordeste, né? Copa do Brasil. É necessário uma qualificação acima do que o Ceará tem nesse momento para a defesa, tá? E aí, Minhoca, a gente vai agora para a lateral direita. Eu diria até, Fred, rapidinho. Sim, pode completar. Que eu ia falar rapidinho é mais a questão da bagagem, na minha avaliação, desse zagueiro que, para vir, na minha avaliação. David Ricardo é um zagueiro difícil de ser reposto, né? Assim, um jogador da idade dele entregar o que ele entrega é muito difícil encontrar. Então, se tem essa dificuldade, na minha avaliação, eu iria de um zagueiro de uma característica mais... aquele mais cascudo mesmo, sabe? Um zagueiro com mais perfil ali de meio de tabela de Série A. Aí é que tá. Acho. Um investimento talvez mais pesado para trazer um jogador talvez para... Assim, mesmo eu achando que o William Machado pode ser um titular, mas é um jogador que está vindo da Série B, que vai estar vivendo que a gente pela primeira vez que a gente aposta isso. Que ele está na maturação para chegar na Série A. É isso, né? Mas aí é que tá. Você tem que pensar exatamente caso ele não consiga desenvolver, caso ele tenha dificuldade, caso ele não consiga assimilar esse tipo. Claro que no começo da temporada, mas eu acho que é bom o Ceará já se preparar isso já para começar a Série A, imaginando um jogador mais estabelecido, na minha avaliação, um zagueiro com mais rodagem de Série A. Até porque, Minhoca, esse perfil de William Machado ele vai se repetir em várias outras posições do time. Tá? O mercado do Ceará foi um mercado fundamentalmente
nos destaques da Série B e fez isso bem feito. Porém, quando a gente debatia lá, naquela primeira leva, que está aí a leva em campo, dos reforços do Ceará, você e Cauê tinham uma visão mais otimista e mais positiva do que eu dos reforços, mas vocês também deixaram claro ali que vocês esperavam uma segunda fase do Ceará no mercado. E não aconteceu essa segunda fase ainda. Tá? Ainda não aconteceu. Pode vir a acontecer. Mas parou naquela primeira. O Ceará estreia na temporada com aquela leva dos 10 jogadores que a gente debateu. Né? Acho que são 10, talvez um pouquinho mais, daqueles jogadores que a gente debateu. Tá? São 5, 9, 11 jogadores. Contratações são 11, contratações né? foram 12. 12 né? contratações. Aí teve mais duas, digamos, continuidades, que é o Matheus Bahia, Matheus Bahia e Rafael Ramos. Mas basicamente do ano passado. Aí, no caso, sabe por que eu conto 11? Porque no mapinha que eu vejo aqui, eu nunca conto o Kehler, porque ficou no azulzinho claro. É esse mapinha aqui, ó, para que todo mundo veja. É esse mapinha aqui. Kehler sempre desaparece para mim. E aí eu sempre conto 11, mas na verdade são 12. E aí, até para passar, Fred, ontem, acho que foi ontem, no podcast da torcida do Ceará, chamada O Nosso Glória, tá, o Lucas Drubski esteve presente, e ele mencionou, sem ainda os confirmados, até porque tinha uma possibilidade de confirmação aí nos próximos dias, né, de jogadores, de 4 a 5 nomes viriam. E eu acho que vão ser 4 ou 5 nomes com status de titular. Né? Para completar aquele raciocínio que você e Cauê tinham e que eu concordo. Volante, né? E possivelmente um zagueiro aí agora para entrar nessa lista. Então, eu acredito que de 4 a 5 nomes devem aparecer no Ceará ainda nessa primeira janela de contratações. Então, Mioca, indo para a lateral direita, Rafael Ramos, hierarquia pesou. Tá? Foi um jogador importante para o Ceará no passado. Chegou até a se imaginar que não conseguiria ficar com o Rafael Ramos, mas teve aí uma movimentação de mercado que permitiu a permanência de Rafael Ramos, mas com 1 minuto, né, ele sai de campo e entra Dieguinho, uma das boas visões de mercado da Série B que o Ceará teve. Tá? Essa disputa, Rafael Ramos, Dieguinho, ela parte 50-50. Essa lesão coloca Dieguinho na frente, ela partia 60-40 para Rafael Ramos e essa lesão vai dar mais... vai fazer com que a ultrapassagem, que poderia ser delicada, já comece. Como é que você vê essa... Eu de certa forma, me parece que a lesão colocou a ordem dos fatores como deveria ser. Né? Mas qual a tua análise? Na cabeça do Condé, eu acredito que Rafael Ramos seria esse titular. Nos primeiros jogos, nos jogos mais importantes iniciais. A hierarquia repetida de 23 para 24 no Vitória continuaria fazendo... Né? Mas eu acho que Dieguinho oferece mais versatilidade para ele. Sabe assim, um lateral que apoia melhor, e é uma característica que o Ceará vai precisar mais nesses primeiros jogos de campeonato cearense. Os jogos da Copa do Nordeste, no grupo que o Ceará ficou, o Ceará vai quase que ter essa condição a mais. Não sabemos ainda esse nível de lesão do Rafael Ramos a ponto de como vai ser essa sequência do Dieguinho, né? Porque foi uma lesão mesmo ali que pareceu algo... Não sei se teve fratura, se foi uma luxação e tudo mais, mas pode ser que ele fique titular nos próximos jogos. Há uma outra possibilidade que é do Bruno Tubarão, só que o Bruno Tubarão não está na melhor condição física ainda, que ele jogou de lateral, né, no Bragantino nas 2 últimas temporadas, e pode também ali, se Rafael Ramos demorar, ter uma disputa, mas na minha concepção, o Dieguinho hoje, para mim, seria um titular, mas eu acho que na cabeça do Condé a ideia era Rafael Ramos, e é até bom lembrar, nessa dificuldade que o Ceará ainda tem para montagem de volantes, Dieguinho, até nos treinamentos, no treinamento da semana passada, o treino aberto, ele jogou até como volante, né? Então, acredito que Dieguinho vai ser esse jogador titular, pelo menos aí no curto prazo, a depender dessa recuperação de Rafael Ramos depois
dessa infelicidade que ele teve no primeiro jogo. Então, eu acho que o Dieguinho conseguiu, no primeiro tempo, ir bem. Eu gostei da movimentação dele. É um jogador bastante participativo, um jogador que se comunica muito com o time, que eu acho que é bem importante, jogadores dessa característica, que possam sempre estar muito atentos assim, a situações de jogo. Então, gostei da partida dele. Muito embora eu senti uma falta da utilização melhor com o Dieguinho. Eu queria ter visto o Dieguinho mais com ultrapassagem, sabe, com subida. Algo que, por exemplo, o Bahia, no ano passado, fazia muito, né? Essa subida ao ataque, praticamente se tornando um jogador de muita constância, né? De presença diária. Eu senti que o Dieguinho não conseguiu se entender muito com o Galeano. E aí eu acho que aí entra um pouco dessa falta de entrosamento. Em muitos momentos, eu via muito bem feita a movimentação do Dieguinho, mas não existia a jogada, não existia a triangulação. Muito, acho que por conta desse desequilíbrio. Então, eu não consigo colocar uma partida também considerada positiva ou negativa para o Dieguinho, apesar de, tipo assim, é um razoável na minha avaliação, tal qual de Ramon e de Marlon, ali, até um ponto positivo. Talvez teríamos uma avaliação mais positiva se, por acaso, ele tivesse tido mais participações, mais chegadas ao ataque. Mas, defensivamente, acho que foi bem. Houve alguns momentos que o Ceará teve uma certa dificuldade, teve uma jogada que o Tirol colocou uma bola na trave, até pelo lado do próprio Dieguinho, mas obviamente não é culpa dele, né? Mas eu consideraria uma estreia também razoável. Eu esperava um pouco mais dele, mas também não acho que foi uma decepção. Assim, foi um jogador que eu acho que cumpriu bem o papel e acho que tem boas possibilidades de ir melhorando a sua performance quando ganhar mais entrosamento com o restante do time. Na lateral esquerda, Minhoca, Matheus Bahia chegou depois, né? Nesse trabalho, né? Inclusive, acho que foi oficializado hoje, né? Acho que foi oficializado, se não me engano, de ontem. Acho que foi hoje, ontem, horas antes do jogo. Eu vi hoje. Eu vi a postagem hoje. E Condé opta por Nicolas como titular no primeiro esboço. Na minha visão, Matheus Bahia tende a ser titular nessa briga com o Nicolas, tá? E até eu tô vendo aqui nas substituições que Matheus Bahia entrou para jogar de ponta, né? Mais na frente, no lugar de Pedro Henrique. Foi isso mesmo? Foi. E aí, muito por conta da carência do setor ofensivo, né? Que é quando você não tem tanta peça assim. O Ceará perdeu muitas peças do setor ofensivo e ainda está precisando. Não à toa, acredito que uma dessas contratações que o Ceará ainda vai fazer envolve mais um jogador de ponta, né? Até numa fala do Haroldo, acho que para o programa do André Almeida, lá na Verdes Mares, ele até chegou a falar que não queria citar nome para também não comprometer alguns atletas do atual elenco e tudo mais. Então, acredito que são jogadores de ponta, então, para não tirar um pouco da confiança dos jogadores que estão, acredito que vai muito para aí. Por isso que o Matheus Bahia acabou entrando até porque ele tem a característica de ser um lateral que sobe mais, né? Muito embora eu acho que o Condé poderia ter feito algo diferente. Enfim, é complicado avaliar ali a situação, mas decidiu não com confiança. Mas eu acho que o titular é o Matheus Bahia, Fred. Assim, eu acho que não vou duvidar que o Matheus Bahia já apareça titular contra o Náutico, sim, a tendência é que seja essa. Nicolas fez um jogo, eu diria, um pouco precipitado em alguns momentos, porque ele foi o jogador, o velho nem fede nem cheira, assim, na prática, porque não foi um jogador com tantas escolhas, digamos, tão claras ou tão objetivas. Houve em determinados momentos que ele recebeu na entrada da área, tentou finalizar, acho que de maneira, por isso que eu estou falando, precipitada, podendo mais trabalhar a bola. Então ele sempre, acho que tentou ali ajudar. Eu acho que isso foi até um pouco do perfil do Ceará, né? Assim, muito jogador chutando de fora da área, acho que faltou mais, ter um pouco mais de paciência, de trabalhar a bola. E o Nicolas, por exemplo, foi um desses jogadores que, quando tinha oportunidade, já tentava bater, mesmo com a marcação em cima. Então, houve uns 2 momentos ali que ele chutou, gerou um contra-ataque desnecessário. Fez uma partida, acho que bem pro razoável mesmo, a partida dele. Não acho que também fez um jogo ruim. Não vejo, assim, em alguns momentos. Até porque também o jogo teve um problema de arbitragem, na minha avaliação. A conduta da árbitra não foi das melhores. E o Nicolas, por exemplo, foi um jogador que, em alguns momentos, sofreu faltas e a árbitra, no caso, acabou não dando em algumas jogadas bem claras, aliás, de faltas que aconteceram.
mas também não me pareceu assim, do que o Matheus Bahia, já no primeiro jogo dele do ano passado, e do que ele fez em boa parte da temporada passada, tá bem na frente assim do Nicolas, né? Porque tem uma subida melhor, chega melhor ataque. O Matheus Bahia tem um dos problemas defensivos dele, a gente sabe. O Nicolas não foi tão testado assim defensivamente, mas pareceu um pouco mais regular. Então eu colocaria também nesse amarelo aí, nesse razoável para ele. Acho que, de fato, é um reserva hoje para o Matheus Bahia, e fica essa dúvida, né? Vamos ver com mais jogos e tudo mais, se ele consegue apresentar o futebol de umas 2 temporadas atrás, quando o Ceará enxergava nele um grande potencial para lateral esquerdo, né? Realmente, nessa baixa que ele terminou do América Mineiro, está tentando recuperar esse futebol dele que ele apresentou nos últimos jogos. Minhoca, o Ceará precisa de um primeiro volante para essa Série A. Tá? Começa o ano com o Richardson. E aí é inevitável. A gente vai ter aqui daqui a pouco um slide sobre mercado. Mas a gente já falou da saída de David Ricardo e a gente é inevitável que fale, talvez aqui agora, Minhoca, sobre perder Baralhas, que já estava treinando, não sei se treinando, mas fazendo exame, já estava Basicamente, ainda estava treinando, né? no clube, né? Já estava dentro do Ceará. Era um jogador que seria anunciado. Um dos que Léo Condé falou, né, na entrevista recente, que contaria com o jogador. E o jogador parece anos 90, né? Balão dos anos 90. Tá num clube, de repente pega um avião e aparece em outro clube. Baralhas será jogador do Vitória, tá? Tem esse balão aí de um volante que parecia chegar para assumir uma carência clara no elenco do Ceará, né? Então, Richardson aparece aí como titular no primeiro jogo e é ele mesmo, né? É o que tem para hoje, né, Minhoca? Com essa saída de Baralhas. Se você for imaginar qualquer outra composição, a gente vai chegar no Ceará do ano passado, quando, por exemplo, Lourenço era o camisa 5, né? Era o primeiro homem da saída. Ali nos primeiros jogos, até porque Richardson, na temporada passada, quando começou, era um jogador que o Ceará tentava negociar, tentava emprestar, tentava saber se tinha alguém que pudesse pagar parte do salário para ter o Richardson. Então, essa notícia, né, que foi logo após o jogo, veio uma nota do Ceará, né, falando que o Lucas Drubsky e também o Haroldo, que são do departamento de futebol do Ceará, fariam um pronunciamento, gerou uma certa estranheza, porque não sabia se o teor, né, dessa situação, até a gente descobrir. E aí é que tá, né? Você analisar também pela maneira como a pessoa fala, é difícil saber se foi algo que irritou, mas o que aparenta é que irritou muito, muito, muito o departamento de futebol do Ceará. A maneira como o Haroldo colocou a situação já era dizendo assim, ó, para evitar qualquer tipo de fofoca, apesar dele não ter detalhado o motivo real de ter acontecido, o que o Ceará colocou foi o seguinte: o Atlético Goianiense descumpriu o acordo que a gente tinha estabelecido com eles sobre a questão do Baralhas. Então, se, no caso, né, aparece o Vitória oferecendo algo a mais, isso obviamente deve ter irritado muito, até porque o jogador já tinha se apresentado, já tinha feito os exames médicos, já tinha feito os primeiros treinamentos. E eu acho que seria uma grande aquisição do Ceará para ser titular. Na minha avaliação, Baralhas seria uma peça fundamental para o Ceará desse ano, mas devido a isso, e aí também não sei o quanto isso envolve o próprio atleta, ou se foi uma coisa do próprio clube, do Atlético Goianiense, né? Porque é bom lembrar, acho que teve isso em 2023. O Atlético Goianiense teve no Elton Rato, que hoje está dando Vitória, uma especulação muito grande por ele. Por exemplo, o Fortaleza ofereceu até mais dinheiro do que o São Paulo. Mas o Elton Rato disse, eu quero ir para o São Paulo. Então, por mais que o Atlético Goianiense quisesse negociar o Elton Rato com o Fortaleza, pesou a decisão do atleta. Nesse caso, eu não sei se pesou a decisão do atleta, até porque o jogador estava no Ceará, né? Já estava treinando, já tinha sido apresentado aos companheiros ali, mas realmente o Ceará veio a público dizer que não há nenhuma situação como essa e devemos... Vitória está garantido, né? Você já tem essa certeza, né, Fred? Porque, assim, pelo que eu sei,
seria o Vitória. Eu não sei nem se foi dado como certeza que era o Vitória, porque Minhoca, na prática... não está cravado pelo Vitória, né? Mas está cravado aí por jornalistas e vários perfis. então pronto. Já ganhou a rede, já. Não, diz que está inclusive lá então, já, pronto, né? então. Já tá em Salvador, já está no... Enfim, em todo caso, o Ceará... Já está acontecendo, só para colocar o que a gente fala, balão é isso aí, tá? Assim, do que a gente fala, assim. O cara tá num clube, assim, essa situação realmente é... E acho que até para quem faz o próprio jogo, engraçadinho e tal, mas pro jogador fica, assim, sucesso para ele no novo clube, sucesso no Vitória, se for o caso, mas fica bem pro mercado e, sobretudo, para ganhar novas chances, assim, né? Você perde um pouco de confiança, né? Tem um limite até onde vai a negociação, né? Tem hora que você aceitou a negociação e você... Isso. O jogador já tá lá, já fez isso, porque é aquela coisa. Mas não assinou, então não era garantia. Pô, mas é aquela coisa do bom senso. Se for um valor a mais e tudo mais, enfim, situações que realmente acabou ficando muito mal a situação, e não à toa, deu para notar, né, nessa fala do Haroldo, lá, o diretor de futebol do Ceará, o quanto realmente o Ceará ficou muito irritado com essa situação, até porque era um jogador que ele já contava e acredito que já para ser utilizado aí já nos próximos jogos. Ou seja, o Ceará vai ter que, de novo, ir no mercado buscar um jogador titular para essa posição. Assim, na minha avaliação, o Richardson terminou muito bem a temporada, né? Até falando um pouco do jogo dele hoje, acho que ele fez também um jogo bom e tal, mas, na minha avaliação, o Ceará tem que trazer um jogador mesmo. Assim, o Ceará tem que pensar agora, todas as contratações que tem que vir agora para o Ceará, tem que ser jogador, pelo menos na teoria, a gente nunca sabe a prática, na teoria para ser titular. Jogador que chega para ter a camisa como titular ou para ter mais preferência do que os jogadores que hoje estão no elenco. Então, com essa saída do Baralhas, né, com a não confirmação do Baralhas, o Richardson vai estar sendo utilizado, e aí, vez ou outra, a depender do contexto, do desgaste dos atletas, vai ter que fazer algumas formações e que não há esse camisa 5, e aí pode utilizar o Sobral, porque até mesmo o Richardson não é só o homem da saída, às vezes ele é um jogador que vai ao ataque, e aí há um revezamento. Então houve momentos do jogo de hoje que o Sobral guardava mais posição, o Richardson saía mais. Então o próprio Dieguinho, por exemplo, é um jogador que pode fazer essa função, e o Richardson ser mais liberado, o Sobral fazendo uma cobertura ali pelo lado direito. Então, como o Ceará hoje tem um grupo bastante eclético, né? Jogadores que sabem fazer mais do que uma função, dá para ir fazendo algumas composições. O próprio Dieguinho. Mas é bom lembrar, Rafael Ramos está lesionado e o Bruno Tubarão não está ainda nas melhores condições. Então, teoricamente, o Dieguinho, né, está lá na lateral direita, não pode ser puxado para essa volância. Mas o Richardson, então, e aí é que tá. Eu né? não gostei do primeiro tempo. É isso que eu ia falar. O primeiro tempo do Richardson não me agradou muito, não. Eu confesso que houve momentos que eu acho que eu senti que ele não estava tão bem. No momento que o Ceará começa a cair de rendimento, para mim ele é até um dos jogadores mais importantes do time, assim, em termos de começar a se impor em muitos momentos. Porque o Ceará começou a perder muito meio de campo, e o Richardson, que aí é a qualidade dele como atleta, né? Nesse contexto, quando vai precisar de ter um jogador mais de recuperação de bola, um jogador para matar a jogada, o Richardson acaba sendo essa peça importante. Então, pegando o primeiro tempo dele, que eu senti um pouco mais abaixo, eu estou muito monocromático nessa coisa aí, eu vou colocar também no amarelo para ele, porque eu acho que ficou uma coisa pela outra, sabe? O primeiro tempo dele, eu senti que faltou um pouco de melhor movimentação para ele, de uma maneira geral, mas no segundo tempo já achei que ele foi bem importante em muitos momentos ali do segundo tempo, quando o Ceará começou a cair do rendimento e ele passou a ser um jogador, na minha avaliação, mais importante ali na recuperação de bola que o Ceará necessitava. Minhoca, para a gente fechar esse meio de campo, debatendo o que seria a força máxima ideal do Ceará com o elenco que aí está, Lourenço é uma peça fundamental, né? Na sua análise geral, você já citou Lourenço, e eu também me surpreendi com o Lourenço não começar como titular. A escolha de Condé foi Richardson, Sobral e Mugni. Nessa escolha de Condé, a gente vê claramente um triângulo, né? Richardson um pouco mais... Ainda que você tenha destacado que houve uma flutuação aí,
entre ele e Sobral, mas Richarlison mais centralizado, com o Sobral jogando na dele, que é um volante que cada vez mais na carreira tem, né, caído pela direita, subido, atacado pela direita, e Mugni também é nessa posição que Mugni sempre rendeu melhor, uma espécie de volante esquerdo, né, volante, um terceiro volante pela esquerda, sempre foi, seja no Bahia, seja no Sport, seja no próprio Ceará, onde Mugni conseguiu render melhor. Sempre que mexem muito na posição dele, ele acaba tendo uma queda de desempenho. Eu sinto falta de um meia mais meia nesse time, de alguém que faça uma conexão melhor. Mas eu até estava vendo uma recente entrevista do técnico do Sport, Pepa, que ele desenha algo muito parecido com isso na cabeça dele, né? Que ele fala o seguinte: a estrutura de um time tem o pilar, a estrutura fixa, que é o goleiro, os dois zagueiros, o primeiro volante e o centroavante. Fora isso, são 2 triângulos, tá? Que podem jogar flutuando. É o triângulo pela esquerda, esse triângulo do Ceará foi Mugni, Nicolas e Pedro Henrique, e o triângulo pela direita, que foi hoje Fernando Sobral, Dieguinho e Galeano. Mas eu sinto falta de um meia mais meia nessa conta aí do Ceará, e esse jogador seria Matheus Araújo, né, que foi um dos reforços e que entrou no lugar de Mugni. Então, Minhoca, qual a tua visão do ponto de partida, de para onde isso pode evoluir, né, tanto na cabeça de Léo Condé como na sua própria visão e do seu próprio conhecimento do Ceará? Fred, eu diria que nessa dupla, até para explicar um pouco mais, né? O Mugni, apesar de ser um jogador que faz esse terceiro homem, desde quando o Condé chegou, e aí a primeira escalação, muito embora tenha feito isso também com o Mancini em alguns momentos, o Mugni jogava um pouco mais adiantado, né? Mas eu lembro que alguns jogos eram aqueles jogos, os clássicos, Reis e tudo mais do ano passado, tinha essa composição, como se fosse 3 volantes. Algumas pessoas, assim, da minha bolha que eu acompanho, acreditam até que o Ceará vai utilizar isso quando começar a Série A, uma composição mais de 3 volantes do que propriamente uma ideia de ter um meia. Então, e eu não acho isso absurdo mesmo, assim, sabe? Na ideia que o Ceará talvez vá, até pelo que está montando de time, né? O Ceará não vai ser uma equipe muito técnica, vai ser uma equipe mais operária, uma equipe mais física, uma equipe que sabe se proteger para jogar na base da transição, possivelmente. E aí eu acho que nessa ideia, Mugni, que terminou a temporada do ano passado muito bem, não à toa terminou como líder de assistências da equipe, ele, por exemplo, hoje se tornou esse 10, que curiosamente ele é o 10, né? Mas ele foi um jogador... É isso que eu dizer, a camisa que ele veste é essa, né? O melhor momento do Ceará no jogo, quem estava criando possibilidades para os companheiros, dando assistência, como ele deu assistência no escanteio que ele bateu para o Ramon, na jogada em que o Pedro Henrique sofre a penalidade, ele faz a parede. Então, em outras jogadas, o principal jogador que construiu jogadas para a finalização foi o Mugni. O Mugni foi o jogador, na minha concepção, que mais apareceu no melhor momento ofensivo do Ceará. Foi o jogador que distribuiu muito bem o jogo, sempre tentou ser vertical em muitos momentos, porque não é bem aquele meia que toca de lado, né, que não tem objetividade. Então, sempre ele tentou fazer o Ceará ir para frente. Então, aí é que tá. É porque o Mugni, ele não tem um status, né? Que aí, vou pegar o caso, até o nome que foi especulado no esporte. Se fosse o Ioran, por exemplo. Tem que trazer um jogador como o Ioran. Estou pegando, obviamente, como exemplo. Hoje, talvez, na cabeça de alguns torcedores, tipo assim, não, tá na frente do Mugni. Mas, queira ou não, o Mugni terminou a temporada muito bem, e esse primeiro jogo da temporada, ele já começa, na minha avaliação, ainda mantendo essa titularidade. Mas eu acho que o Ceará vai precisar abrir um pouco mais o leque de ter um outro repertório. Porque vai ter jogos também na Série A onde você não vai não necessariamente jogar com essa função. Se você estiver atrás do placar, jogando dentro de casa, contra o Juventude, contra o concorrente direto seu, quem quer que seja, você vai precisar, às vezes, de ter um jogador com uma qualidade de um passe mais progressivo, de um meia que finaliza. O Mugni, ele tem esses momentos, mas não é bem esse jogador, na característica geral da palavra,
com tanta frequência, né, com essa característica. Eu acho que o Lourenço pode ser uma peça de equilíbrio, mas aí vai muito dessa ideia, Fred, de como ele vai imaginar esse meio de campo. Porque eu imaginei que o Sobral também chegaria como titular. Alguém vai sobrar nessa equação. Não tem muito o que fazer, a não ser que aí é que tá. Richardson saia, faz Lourenço, Sobral e Mugni. Você não joga bem com o primeiro homem, né? No caso, aí teria que fazer uma adaptação. Lourenço fazendo essa função, Sobral também fazendo essa função. Embora pode, aquela coisa, como eu costumo falar, tem que ter o equilíbrio. E para essa formação, na minha avaliação, Mugni, para mim, já dando até já o spoiler, para mim foi o melhor jogador do Ceará na partida. O melhor momento do jogo foi através do Mugni que as jogadas aconteceram. Foi o jogador que, se havia uma possibilidade do placar ser aumentado, né, além do 2-0 no primeiro tempo, em muitos momentos foi o Mugni que proporcionou isso. Então, para mim, é o jogador que vai receber a avaliação mais positiva. Vou colocar o verde um tom mais baixo, não é o verde mais positivo, porque, obviamente, no segundo tempo caiu de rendimento, ele tem essa questão física que atrapalha em muitos momentos. E o Sobral, para mim, foi uma decepção. Eu acho que foi a melhor aquisição do Ceará no mercado. Não estou dizendo nem que é o nome mais importante. O Pedro Henrique ainda é o nome mais importante que o Sobral. Mas o Sobral terminou a temporada, de todos os jogadores que o Ceará trouxe, de todos os jogadores, foi o jogador que estava no melhor momento. Porque ele estava jogando na Série A, era, na minha avaliação, o principal jogador do Cuiabá, depois do Pita, obviamente, né, que estava sendo ainda o principal jogador. Mas eu acho que esse primeiro jogo do Sobral, o Sobral não esteve bem mesmo, assim. O Sobral, para mim, jogou mal, assim, não muito mal. Mas ele não dava continuidade de jogadas, errou muitos passes, a dinâmica dele dentro de campo não funcionou, e até a entrada do Lourenço melhorou isso, e melhorou até no aspecto de saber segurar mais o jogo, entender, desacelerar no contexto que uma vitória estava ali próxima de ser confirmada. Então, assim, para mim, foi os grandes polos, assim, sabe, do jogo, assim. Enquanto o Mugni teve, em muitos momentos, participações diretas, o Ceará fazia até mais do que os 2 gols que marcou, o Fernando Sobral acabou sendo um jogador que, claro, na minha avaliação, ainda é um jogador que pode ser titular facilmente, porque tem bola suficiente para ser titular. Com absoluta mas nessa certeza. estreia, não vai ser uma partidazinha que vai mexer nisso. Especificamente nesse jogo, eu senti que ele estava meio fora de órbita dos demais, assim, não estava colaborando tanto, a marcação dele também não foi tão boa. Então, no geral, eu fico nessa avaliação com os 2 homens de meio. E os 2 reservas, consegue trazer avaliações dele, tanto o Matheus Araújo quanto o Lourenço? O Lourenço, para mim, jogou melhor do que o Sobral, foi bem menos tempo do que o Sobral, mas conseguiu ser mais consciente. Acho até que pode voltar a ser titular no próximo jogo. Não é absurdo imaginar que o Sobral pode ir para o banco, ou, como eu falei, fazer uma composição de meio de campo que envolva Lourenço, Sobral e Mugni. Mugni tem a questão do desgaste. O Condé chegou a trabalhar isso em um determinado momento do treino, que ele jogou com... O Lourenço estava sendo poupado, né? Mas ele jogou com o Sobral como meia, jogando mais adiantado, como se fosse, de fato, o jogador mais próximo de um jogador armador. Tem a possibilidade ainda do recalde, mas se é para ter um time de mais intensidade ali no meio de campo, para se proteger, pode ser uma composição, talvez, poupando o Mugni no próximo jogo, para ter o Lourenço de volta à equipe titular, né? É bom lembrar, o Lourenço, como você estranhou, de não estar na equipe titular, se deve muito porque nessa última semana, na semana passada, nesse jogo treino, ele nem participou desse treino aberto, né? Ele ficou de fora porque não estava ainda na melhor condição física. Então, por isso que eu acho que o Condé acabou colocando ele no banco e aí atuou nesses minutos finais da partida. Mas eu gostei do jogo do Lourenço. Eu vou colocar como um ponto positivo também. Assim, acho que foi uma partida... Aquela coisa, é o amarelo pro bom. Eu tô com medo de ficar muito... Mas vai nesse verde aí. Eu acho que ele foi até mais... É porque eu acho que ele foi até mais importante ali para entender os minutos finais, quando o Tirol já estava indo pro abafa ali. Eu achei ele bem inteligente para, sabe, desacelerar o jogo, chamar uma falta ali, ganhar o tempo. Já o Matheus Araújo, aí já foi uma entrada mais tímida. Eu esperava um pouco mais de ousadia da parte dele. Eu senti ele bem, assim,
não dá para fazer nenhuma crítica, mas também não dá para fazer elogios. Então, para ele é bem o razoável mesmo, porque não abriu uma bola ali na direita com o Fernandinho, que foi interessante, mas era uma jogada fácil, até óbvia a se fazer. Mas nesses pouco tempo que ele teve dentro de campo, né, nesses minutos que ele teve dentro de campo, não chamou a atenção. Assim. Acho que é um jogador ainda que vai precisar de mais oportunidades para a gente ver se ele consegue, pelo menos, entregar, né, aquilo que o Ceará está tentando apostar nesse jovem atleta. Minhoca, nos atacantes, né, de lado, Condé começa com Pedro Henrique. A gente já imaginaria que Pedro Henrique seria o titular pela esquerda. Eu considero a melhor contratação do Ceará, tá? E trouxe Galeano começando pela direita. Me chama a atenção aí que Fernandinho entrou pela direita, né? O que eu até já desenhava quando a gente fez alguns debates. Eu desenhava essa possibilidade por achar Fernandinho. Não conheço o Galeano a ponto de fazer uma comparação, mas a gente conhece Fernandinho bem e acho que Fernandinho, por ser um bom reforço, tem uma porta meio fechada ali na esquerda com Pedro Henrique, e Condé confirma meio que essa lógica de que a porta está fechada e vai experimentando Fernandinho ali pela direita, né? Mas queria a tua avaliação, né, dessa disputa, como a gente tem fazendo nas outras posições. Primeiro dessa disputa, tá, de quem realmente parte na frente, se Condé de fato começa o ano, e parece que sim, pensando em Galeano na direita e Pedro Henrique na esquerda, Fernandinho como primeira opção aí, né, de reserva para os dois lados, eu diria. Acho que é esse o ponto de partida, né, Diogo? Eu acho que muita gente projetava que Fernandinho pudesse começar como titular. Eu mesmo imaginava que Fernandinho talvez estivesse na frente de Galeano. E aí eu acho que vai muito do perfil do atleta. Galeano é um jogador de muita intensidade, muita velocidade, muita correria, né? Então está sempre muito disposto. O time adversário está com a bola, ele já vai dar o combate, né? Um jogador que sempre está tentando levar. Então é um jogador que tem essa característica da volúpia, né? Da intensidade e tudo mais. Mas não é um jogador de muita qualidade técnica. Eu lembro dele na época do São Paulo, ele sempre teve essa característica de ser muito ativo, mas não é um jogador de, pelo menos eu não reparei ainda, de fácil leitura para jogadas ofensivas. Volto a falar de novo daquela mesma situação que eu estava até citando do Nicolas. Houve momentos que o Ceará chegava ao ataque, teve uns 2, 3 momentos com o Galeano, e o Galeano poderia trabalhar mais a bola, ou tentar fazer uma jogada individual, ou esperar o jogador se movimentar. E ele tentou finalizar essa bola de fora da área. Eu senti um pouco de afobação por parte dele em alguns momentos. Eu senti ele em alguns momentos com esse contexto, e Fernandinho é o típico jogador mesmo, que é o jogador do X1, o jogador do individual. Porque apesar dele ter, nos primeiros minutos, Fernandinho, quando entrou em campo, muito tímido assim, durante o jogo, não estava conseguindo desenvolver, até porque foi o pior momento do Ceará, né? O Ceará não estava nem conseguindo ter válvula de escape, mas na primeira jogada que ele consegue passar da marcação, aí ele passa a ganhar confiança. Se tornou um jogador insinuante. Só que faltou levantar a cabeça nessas jogadas, que ele acabou se desvencilhando da marcação, e na hora de dar o passe, acabou não olhando ali para dentro da área para tentar o passe. Quando fez os 2 passes, acabou tocando para ninguém. Mas são características diferentes. Um é de muita intensidade, aquele jogador, enfim, de total entrega, né, que é o caso do Galeano, e o outro de mais repertório de 1 contra 1, de quebrar a linha e tudo mais. Acho até, Fred, que aí... É porque, na verdade, assim, o Ceará tem um problema a resolver que está estourando até nessa disputa. Porque, vamos lá, e aí daqui a pouco eu vou falar, né? Houve um problema no setor ofensivo durante esse jogo. E esse problema pode ser resolvido nos próximos jogos colocando Galeano e Fernandinho. A grande questão é que se você coloca Galeano e Fernandinho começando como titular, você perde até a opção de banco, né? Vão ser as peças que você vai colocar para substituir? Matheus Bahia, como ele colocou, entendeu? Então se torna complicado. Pedro Henrique, então, Minhoca, vai sair desse lado esquerdo, vai jogar de 9? É uma possibilidade. Enquanto não tem um camisa 9, né, porque no caso o Ailon foi esse jogador, que não é bem um 9, pode ser um problema para o Ceará. Então hoje, na avaliação, até imaginando uma composição, eu
gostaria de ver Galeano e Fernandinho talvez jogando juntos, a depender do contexto. Mas eu acho que o Galeano foi um jogador muito esforçado, mas pouco inspirado. Eu acho que ele foi um jogador muito voluntarioso e tudo mais, tem esse saldo positivo para ele, mas eu também coloco na mesma cor ali do Dieguinho, do Ramon, do Marlon, né, jogadores que tiveram, assim, é um amarelo indo para o verde, mas é mais um amarelo. Na minha avaliação, o Galeano teve essa característica, Fernandinho também, apesar de ter sido mais insinuante, mas eu acho que houve um momento até de exagero desse drible, houve ali um determinado momento que ele se importou mais com o drible, tudo bem que era para gastar mais o tempo ali na reta final, mas perdeu uma bola nos minutos finais, quando ele podia partir mais para o ataque, na minha avaliação. Então, os dois, assim, de uma maneira razoáveis positivas, né? É mais para o razoável, mas com a característica positiva. Porque já indo para o outro lado, que é o lado do Pedro Henrique, já foi um jogador muito mais dinâmico, não só na participação, mas na própria construção. Em muitos momentos, no primeiro tempo, nisso que eu estava citando do Mugni, Pedro Henrique era o jogador com mais facilidade de dinâmica. A bola chegava redonda, assim, era um jogador que sempre estava conseguindo fazer a jogada. E sempre também chegando ao ataque, sabe? Era o principal jogador do Ceará que você imagina. É daí que vai sair o gol. Né? Então, não só pelo pênalti, mas ele teve uma finalização de fora da área, foi ali próximo de dentro da área. Então, foi um jogador de uma boa dinâmica. Dá para ver que, tecnicamente, ele é aquele jogador que a gente já projetava, Fred. É um jogador de qualidade técnica mais alta. De todos os atletas desses que se apresentaram, foi o jogador de qualidade mais apurada que você conseguiu observar de ao receber uma bola, de tocar uma bola, de se apresentar, de se movimentar, de finalizar. Então, ele tem esse potencial. O que é que pesou para o Pedro Henrique, que deu para ver ali no segundo tempo? Questão física para ele, que já foi um problema nas últimas temporadas. E aí é um ponto que eu tinha destacado, até eu comentei isso no Twitter, na formação inicial que o Condé tinha feito no jogo treino da semana passada, sem jogador ofensivo, se o Ceará ficar utilizando os mesmos jogadores, isso pode pesar. Isso pode vir problemas mais à frente, lesões, desgaste e tudo mais. E se você não tem esses jogadores ainda, você vai ter que utilizar jogadores da base. Sabe, o Zé Neto, que se destacou, apesar de ser muito franzino, o João Vitor também, que teve problemas aí físicos, também acho que não estava listado para o jogo. Então, se você não tem essa condição, o campeonato estadual ainda te possibilita testar essa situação, sabe? Eu acho que o Condé, eu sei que ele tem uma ideia de time ideal que ele precisa encontrar ainda, um encaixe de time, mas se você não tem peça, você não pode forçar, até para não perder jogadores, né? Quando chegar no reta final de Campeonato Cearense, a depender do contexto do que possa exigir a Copa do Nordeste na reta final para ganhar ali as primeiras posições, você vai ter que saber se dosar esses atletas, né? Principalmente Pedro Henrique, que já tem sua idade mais avançada, e aí você tem que saber administrar um jogador, né, que tem essa qualidade técnica, na minha avaliação, acima dos outros. Então, para mim, ele vai com esse saldo positivo e o Ceará vai precisar no mercado trazer mais peças. Até porque a outra peça é o Bruno Tubarão, que não está ainda na melhor condição física, e as outras possibilidades de ajuste, que é essa que ele fez com o Matheus Bahia, ou colocar o Sobral jogando mais aberto, é um contexto de jogo que ele vai enfrentar o Bahia fora de casa. É um contexto de um clássico rei. Sabe assim, é um jogo onde, teoricamente, ele não faz questão de ter a bola, né? Assim, pode até ser no jogo contra o Náutico. Pô, vou fazer um time defensivo para pontuar fora de casa, somar um ponto fora de casa. Mas na ideia que o Ceará vai, pelo menos, utilizar em boa parte desses jogos, dessa primeira parte da temporada, tem que ter mais jogadores ofensivos. Principalmente a depender do contexto, quando o jogo necessitar. Não pode ser o Matheus Bahia a solução para na hora que, precisamos empatar o jogo. E o Matheus Bahia vai ter que ser essa solução. Não, o Ceará vai ter que ver outras maneiras aí de rodar esse elenco para não perder atletas importantes. Matheus Bahia fica com alguma análise, Minhoca? Entrou já na reta final, eu confesso que não causou muito impacto não, assim, Não sei se ele foi o último a entrar, assim, mas dos jogadores, assim, foi o que eu senti menos ações dentro de campo. E Ailon, só tem tu, vai tu mesmo, né? Só que esse só tem tu não foi bem isso. Foi complicado hoje. Não foi uma boa atuação do Ailon. Talvez por ter perdido, né, os outros dois companheiros de ataque, o entendimento que ele já tinha com o Saulo
de movimentação e tudo mais, mas eu senti ele bem abaixo. Ele até tentou aproveitar uma jogada ali de um rebote, eu acho que foi no chute do Mugni, mas muito pouco mesmo. Acho que faltou mais qualidade. E aí é que tá, o Aylon, na minha avaliação, ele não pode ser cobrado para ser esse camisa 9. Porque é curioso, há um ano ele chegou sem esse status de camisa 9. Ele Exatamente. era basicamente o jogador que ia jogar pelo lado. E aí o Mancini começou a utilizar ele como camisa 9 e deu certo no começo da temporada. E aí a grande questão, nesse exato momento, eu acho que ele vai sofrer uma certa pressão para ser o goleador do time, quando, na verdade, eu não acho que ele tem bem essa característica. Então, eu acho que o Ceará... Eu entendo, porque assim, você não pode ser tão apressado para trazer esse camisa 9, para não trazer qualquer um, mas isso pode comprometer o começo da temporada. Alguns jogos dessa temporada podem ficar comprometidos por conta de falta de um atleta que possa até mesmo revezar com o Aylon. Às vezes o Aylon não tem essa atribuição, sabe? E é uma coisa também que o Aylon, para essa temporada, a gente viu, acho que até de maneira... A temporada passada foi uma temporada muito boa do Aylon. Quando ele chegou no Ceará, eu tinha uma expectativa ok, porque era uma Série B. Para esse ano, eu tenho dúvidas para o Aylon. Eu acho que até a renovação foi certa, mas eu não acho que você tem que acreditar que o Aylon é a solução. Porque antes da temporada do ano passado com o Ceará, já era para mim um jogador... Você fala que se o Ceará tivesse em 2024 na Série A, tá chegando o Aylon, eu falei, pô, aí eu acho que não é bem um jogador, não. Um ano depois, apesar de ter feito uma boa temporada na Série B, eu não tenho essa garantia também. Então, assim, gosto do atleta, faz várias funções, mas na partida de hoje, para mim, ele ficou abaixo. Né? Vou colocar um laranja também para ele. Acho que ele fez realmente a partida mais abaixo, por essa falta de entendimento ali no setor ofensivo em muitos momentos. Em muitos momentos também, acho que ele ficou bem sumido do jogo. E a necessidade absoluta, né, do Ceará trazer um camisa 9, isso está mais do que claro, tá? Léo Condé, nessa primeira partida, muito cedo ainda, obviamente, mas nessa primeira partida, o que é que a gente tem a avaliar? E aí já só sobre o jogo em si, sobre a preparação, a condição, sobre como a gente avalia Condé nessa vitória por 2-1 do Ceará, tá? Condé, ele vai ter uma pressão, eu diria. E aí é que tá, não é nem por conta dele também, né? Mas também por ele, porque quando ele tinha as teimosias na Série B, os resultados foram aparecendo, né? O contexto também foi acontecendo. O fato de ser reta final da Série B, a torcida chegava para o estádio e tipo, pouco importa, às vezes até o desempenho, mas tá lá. O importante é vencer agora, porque não podemos perder a chance de estar brigando pelo acesso até a reta final. Quando você começa a temporada, quando o Ceará pega o Tirol, quando o Ceará for pegar o Iguatu, quando tiver esse tipo de jogo, vai se exigir também dele uma qualidade de jogo melhor. E eu acho que o trabalho do Condé é muito difícil. Eu cheguei a falar isso no ano passado do Mancini. O Mancini também tinha um trabalho muito difícil a fazer no ano passado, porque também era um time todo renovado. Ele vai ter, mas ele já tem uma base, né? Ele já tem uma base, já tem alguns jogadores de confiança. E eu senti que no jogo de hoje, quando bateu ali por volta dos 13 minutos, 14 minutos, eu já senti o Ceará já arrefecendo. E eu acho que ele demorou a entender. Então foi preciso ter uma chegada ali de uma jogada que estava impedido o jogador do Tirol, depois uma bola na trave, depois saiu o gol e depois o Condé vir com as trocas, porque ele tinha feito uma troca pelo Dieguinho. A troca do Pedro Henrique também, na hora, né? Acabou sendo pelo desgaste do Pedro Henrique. O Pedro Henrique acabou caindo no chão ali, esgotado, aí entrou o Bahia, e na mesma hora, acho que já entra o Matheus Araújo junto, né? Se eu não me engano, acho que foi o Matheus Araújo, depois na última que entra o Lourenço Fernandinho. Então, eu senti que o Condé demorou em algum momento ali, e houve, de fato, uma situação que aí você tem que pesar um pouco, né? Era o desgaste, era o ritmo, era a falta de entrosamento, mas ele vai ter que ser muito rápido para entender o que é que dá certo, o que é que dá errado. Tentei isso aqui, testei aquilo lá e tal. Então, eu considero muito, que boa parte eu coloquei na avaliação aqui dos jogadores, razoável o jogo dele, ganhou, tinha que ganhar,
né? Não foi uma partida vistosa do Ceará. Algumas escolhas eu achei coerente. Eu senti uma certa demora em alguns momentos, mas as trocas dele, talvez ali no Matheus Bahia, aquela coisa, não vou condenar ele por ter escolhido o Matheus Bahia, mas talvez eu fosse apostar mais num jogador de característica mais ofensiva, que poderia ser o Zé Neto, mas aí por já ter o contexto, o Matheus Bahia, segurar um pouco mais, mas é a característica do Condé. Então eu vou colocar um razoável para ele. Acho que foi daquilo do que esperava. O Ceará precisava ganhar, ganhou, fez um bom primeiro tempo, segundo tempo já não foi tão bem, e aí agora ele vai ter que trabalhar muito essa ideia de unidade de time, de organização do time dentro de campo, o trabalho que ele vai ter aí nos próximos jogos que virão pela frente. Perfeito, Minhoca. A gente passa aqui, justamente essa tela a gente já analisou, né, que são as duas. Uma saída do Ceará, a saída de David Ricardo indo para o Botafogo, deixando algo próximo de 11 milhões no clube, uma boa negociação do Ceará, e o balão que o Ceará levou aí do Vitória, né? Fred, é uma boa, mais clube. ou menos, tá? Assim, das cifras que a gente tem visto nos últimos dias aí, não sei se um zagueiro destaque pro campeão da Libertadores por 10 milhões é uma boa venda, não. Tô sendo muito sincero. Vendeu Carlos Alberto por 15 e gastou 11. Não, veja, vendeu um que não rende por 15, está comprando um que é um destaque muito promissor por 11, assim, realmente... até, sei lá, é que o mercado é tão maluco que dava para dizer que era, sim, uma boa venda, mas do jeito que está o mercado, eu não sei dizer se está sendo, não. Mas é onde entra, né, Cássio, naquela situação do que é cada clube, do status de cada clube. Não, 10 milhões é 10 milhões, mas veja só, o Cuiabá vendeu lateral por 9. Assim, se eu for do mercado, o mercado tá muito maluco. Eu acho que o David Ricardo, assim, tá saindo barato pelo jogador que ele é. Da idade que ele tem, seria muito mais na minha avaliação, assim. Como eu cheguei até a citar, mas citei isso na rádio e tal, Hércules, para mim, também valeria muito mais do que o Fortaleza vendeu. Fala a mesma coisa do David Ricardo. Hércules mim é um zagueiro com certeza muito mais. Sai barato na minha avaliação do Ceará. Mas aí é onde entra... E o Ceará, 3 jogadores eu já imaginava que dificilmente ficariam no Ceará para essa temporada. E o Ceará tentou ao máximo manter esses atletas, mas era uma situação... A do Saulo talvez tenha sido barato pelo que ele estava entregando na reta final, né? Quando a gente olha a temporada geral do ano passado, foi até uma boa, mas ali já era meio que esperado. Pulga e David Ricardo, e eu acho que principalmente o David Ricardo, o Ceará poderia... É porque, assim, essa aí já foi a contraproposta do Ceará. E o Botafogo aceitou essa contraproposta. A grande questão toda era só a forma de pagamento, né? Que o Ceará queria receber uma boa quantia, e aí esse parcelado do Botafogo e tal, ia ver depois como é que ia ficar. Mas eu acho uma perda difícil de repor, porque ele é um zagueiro que sabe subir muito bem, assim, tem uma qualidade, né? Poderia jogar como... Ele é aquele zagueiro que é um zagueiro que pode ser lateral esquerdo, com facilidade, tem muita lucidez, tendo sempre um bom zagueiro do lado, sempre tende a crescer muito. E o Ceará, nos últimos anos, assim, por isso que eu acho que valeria mais, o Ceará revelou muitos bons zagueiros nas últimas temporadas. Marcos Vitor, que está hoje no Bahia, apesar de não ter tido muitas oportunidades lá, o Jonathan, o Jefferson e tal, jogadores, né, que assim, já mostram que nos últimos anos, o próprio Lacerda, que hoje está no Ceará, houve um momento ali que ele já teve mais valorizado. Então, nesse exato momento, eu acho que de todos os zagueiros que o Ceará teve, David Ricardo, para mim, era um jogador que o Ceará poderia ter feito um dinheiro melhor, né? Poderia ter ali na casa dos 15 milhões e tudo mais. É bom lembrar que o Ceará tinha, acho que 90%, né, do atleta, mas eu achei um valor baixo, mas era um valor esperado. Essa foi a contraproposta do Ceará, acabou o Botafogo aceitando, e aí deve ser confirmado aí ainda nos próximos dias também. E aí a gente passa pela nossa tela clássica, né, apenas para marcar o jogo. A gente normalmente analisa parte do jogo nessa tela, mas hoje a gente entendeu que a dinâmica do programa do Ceará seria melhor, como foi. Eu acho que, inclusive, particularmente, acho que rendeu muito bem, tá? Só destacando aqui que o público, né, mais de 14 mil pessoas, 14.317 pessoas, né, para uma renda de quase 140 mil reais.